Bom, olá a todos. Eu sou Rodolfo Ribeiro, empreendedor da Seven Waves, né, que é um aplicativo para gestão de objetivos de vida das pessoas. E aqui para este vídeo nós temos uma convidada super hiper especial, que é a monja Gen Chogyap, que vem compartilhar com a gente um pouco de conhecimentos, de sabedoria, neste momento de tantas incertezas, de tantas dificuldades, de tantas frustrações no que tange a gestão da nossa própria vida. E a ideia, então, de trazer a monja, de convidá-la para este bate-papo, é trazer elementos muito que batam mais na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional e espiritual, para que a gente consiga passar por essa fase, que a gente ainda não sabe até onde vai, mas de uma maneira mais suave, com paz no coração, e que, de fato, a gente e os nossos próximos, a gente consiga, enfim, vencer essa batalha, né? Tão difícil, e a gente vê como é que as pessoas estão sofrendo, não só no Brasil, mas ao redor de todo o mundo, né, monja? Então, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, né, pela generosidade de compartilhar isso com os nossos usuários. E uma primeira pergunta, não é bem uma pergunta, mas eu gostaria um pouco de saber, né, como é que você se tornou monja, como é que este assunto bateu na sua vida para que você pudesse, porque eu vejo que o ser monja é um trabalho de doação para o próximo, né? Então, como é que isso aconteceu? E que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, por gentileza. Perfeito, muito obrigada, Rodolfo, obrigada pela oportunidade. Espero atender a expectativa de vocês. Então, isso é uma história de vida, né, Rodolfo? Porque uma pessoa que se torna monja, ela certamente já nasceu com algumas tendências diferentes de outras pessoas que não se dedicam a uma vida espiritual. E eu, de fato, fui uma pessoa espiritual a minha vida inteira. Desde criança eu buscava respostas. Eu nem chamaria isso, em vários momentos eu não chamaria isso de espiritualidade, mas hoje eu chamo. Então, naquele momento, ou seja, a minha formação é na área de ciência, eu sou uma bióloga, e sempre havia uma curiosidade pelos processos, tanto os processos fisiológicos, biológicos, como os processos universais, né? Como é que as coisas funcionam? O que é que eu estou fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente sofre? Né? Como é que eu faço para ser feliz? Tem chance da gente ser feliz? Tem alguma possibilidade de ser feliz nessa condição? E através dessas perguntas eu fui buscando tanto a área de ciências, que me satisfazia porque eu aprecio extremamente a lógica, né? Então eu gosto da lógica como padrão de explicação, eu não aceito menos do que algo que faça sentido, que seja lógico. Então dogmas, essas coisas, eu deixo de lado, não me satisfazem. Cresci tendo uma orientação espiritual padrão, rejeitei, muito obrigada, não me atende. Então não era uma busca simplesmente por uma religião, eu nem estava procurando uma religião. O meu propósito nem era encontrar e parar em uma religião. Eu pensava, vou percorrer tudo o que eu puder, né? Vou percorrer todos os ensinamentos. Porém, há 13 anos atrás, eu me deparei com os ensinamentos do budismo Kadampa. E o que aconteceu aqui foi que os ensinamentos eram tão pertinentes, eram tão lógicos, praticamente uma ciência sendo mostrada, sendo exposta para mim, mas uma ciência que me mostrava o meu papel, né, a importância dessa minha vida, né, como eu poderia usar, não é um porquê estar aqui, é como usar, né, essa experiência, estar viva, como usar de uma forma muito significativa, não só para o meu bem-estar, para alcançar os meus objetivos de felicidade,
como também para ajudar as outras pessoas a alcançarem os seus objetivos de felicidade. Eu entendi que Buda foi este ser, alguém que dedicou a sua vida para solucionar questões que permeiam tudo, que são o nascimento, a doença, o envelhecimento e a morte, e entender por que todo mundo tinha que passar por isso, por tanto sofrimento. Então, ele dedicou a sua vida a isso como um exemplo. Claro que já era um ser especial, alcançou a iluminação em uma vida, então veio como um ser humano, como um homem, como um príncipe, príncipe Siddhartha, e mostra para a gente tudo isso. É capaz, nós somos capazes, todos nós, ou seja, é possível alcançar um estado mental diferenciado, supremo, em uma única vida. Do que isso depende? De treino, de esforço e de fé. Tem que ter confiança. Até o conceito de fé eu entendi que era uma outra coisa, diferente daquilo que se propaga por aí. Fé é construída, né? Fé é construída. Também faz parte desse processo de lógica. E isso me encantou imensamente. Então, desde que eu conheci, eu realmente fui me aprofundando nos estudos. O professor daqui da minha cidade, de Indaiatuba, ele foi promovido, se a gente pode usar essa palavra, né? Ele foi nomeado, é a palavra melhor, como diretor espiritual do Brasil. E aí ele disse para mim: você cuida desse centro? Eu falei: não. Não, tá doido, né? Acabei de chegar aqui, tô conhecendo, não sei nada. Como é que eu vou cuidar de um centro? E aí ele falou: olha, eu te dou suporte por 1 ano, mas depois de 1 ano, se ninguém cuidar desse centro, ele vai fechar. E aí eu fiquei por 1 ano me estruturando, tentando, né, entender como... Porque eu estava aqui há 2 anos, basicamente, não, era muito pouco, 2 anos, quando ele fez o primeiro convite. E passado 1 ano, eu falei: não, fechar não vai. Então, se sou eu mesma, vamos lá. E me tornei, então, uma professora residente. Isso é um título aqui. Cada professor residente é o responsável por uma célula, né, por um desses centros espalhados pelo mundo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois disso, eu continuei com o meu trabalho, porque, embora eu tenha formação como bióloga, quando eu parei de dar aulas, eu dei muitos anos aula de biologia em São Paulo, no Colégio Dante Alighieri, um colégio grande. Depois eu vim para Indaiatuba e prestei um concurso público, prefeitura. Eu falei: bom, eu quero alguma coisa que não ocupe muito espaço mental, exatamente para eu poder ter o espaço para a minha prática espiritual. E foi fantástico, porque eu consegui isso e aí, então, eu continuei trabalhando, eu continuei com o meu trabalho, porém, eu pude ir desenvolvendo esse outro lado, em paralelo, né? Em paralelo não, misturado, porque aqui no Budismo Kadampa a gente aprende que a vida espiritual ela está misturada com a nossa vida diária. Me tornei professora, então, em 2010, e de lá até aqui, eu tenho dedicado uma boa parte da minha vida para isso, para oferecer esses ensinamentos. Seria um aspecto assim de gratidão por ter encontrado esses ensinamentos tão maravilhosos que me fizeram tão mais feliz, tão mais estável, tão mais equilibrada. Eu decidi oferecer isso para as outras pessoas. E há 1 ano, após o falecimento da minha mãe, a minha estrutura financeira mudou, e aí eu optei por realmente ter a iniciação, né? Nós solicitamos essa ordenação, e aí me tornei uma monja. Então, quando você se torna uma monja, você abandona o seu aspecto físico anterior, o seu nome, a gente troca o nome, e uma nova mente, né? Essa mente, então, que se devota a beneficiar todos os seres. Então, essa é a história, Rodolfo. Demais, demais. Obrigado por compartilhar conosco. Muito bom. Monja, você tocou num assunto, num processo, né, do nascimento, da doença, do envelhecimento e da morte. E a gente, e acho que cada ser humano ele passa por esse ciclo no seu tempo, de acordo com a sua história aí.
em momentos diferentes, e às vezes, né, a parte da doença toca, tem pessoas que sofrem de várias enfermidades, aí vários desafios ao longo da vida. E agora a gente está passando no Brasil e no mundo por um momento complexo, né, de doença que está acometendo muita gente ao mesmo tempo. Quais seriam os conselhos, as dicas, muito pela perspectiva espiritual, né, pela qual as pessoas podem passar por este momento? E naturalmente a vida continua, então às vezes as pessoas estão passando por outros desafios de doença e aí existe ainda esse perigo nas ruas, no contato social, que assola a todos nós, né? E a gente vê as pessoas ficando muito desamparadas, enfim, preocupadas. Dicas que você traria para as pessoas neste Olha, momento? Rodolfo, eu tenho falado bastante sobre isso, porque as pessoas pedem palestras, lives agora, né? E eu continuo oferecendo aulas, então eu gravo as minhas aulas e a gente aqui no centro, né, vende esses pacotes de aulas para dar esse suporte, esse suporte emocional, que sempre foi o nosso trabalho, e agora mais do que nunca as pessoas estão precisando disso. Eu costumo dizer que é muito curioso. Eu estou olhando para você, eu não sei se esse é o melhor ponto onde eu posso olhar. Está bacana assim? Tá Ou eu perfeito. preciso ficar olhando? Não, Então tá tá bom. perfeito. Eu costumo dizer que esse sofrimento ele já estava aí. Ele esteve aí o tempo todo. A primeira das 4 grandes nobres verdades que Buda ofereceu, foi o primeiro ensinamento que Buda deu. Ele oferece 4 nobres verdades, e a primeira delas é: deves conhecer o sofrimento. Então a gente fala bastante sobre isso, sobre entrar em contato com a realidade do que a gente vive, né? Então a gente acorda de manhã, encontra alguém e fala: tá tudo bem? Tá tudo bem. E você? Tudo bem também. Dificilmente está tudo bem, mas a gente dá essa resposta. Ok, não tem problema, a gente pode continuar dando essa resposta padrão, mas a gente precisa investigar a nossa real situação. Então, a real situação é essa: doença, envelhecimento e morte são inevitáveis. Né? Inevitáveis. E nós vivemos uma situação de vulnerabilidade. Tudo nos afeta. Se uma pessoa xinga a gente no trânsito, a gente se deprime. Se alguém no nosso trabalho passa a perna na gente e ganha promoção no nosso lugar, a gente se deprime. Então, somos muito frágeis, mentalmente falando, muito vulneráveis. O nosso trabalho, então, é compreender, entender a mente, o funcionamento da mente humana, para que a gente possa treinar essa mente, tornar a mente mais forte. Esse treino, então, oferece controle mental. Passo a passo, nós vamos ganhando mais controle mental, e esse é o ponto para enfrentar uma situação diferente. Então, como eu dizia, o sofrimento já estava aí, só que agora ele se voltou para nós. Então, ficou na nossa cara. Não dá para fingir que não está acontecendo. Não dá para falar o tudo bem de manhã sem lembrar, está tudo bem, mas tem alguma coisa acontecendo, né? E isso é muito importante. Para nós, isso é uma oportunidade. Percebe? Porque o que traz as pessoas para uma busca espiritual? O que traz as pessoas para um caminho onde elas vão ganhar mais controle mental e, consequentemente, mais felicidade, mais paz interior? O que traz é o sofrimento. Dificilmente as pessoas procuram por uma prática espiritual achando que está tudo bem, que tudo vai dar certo. Quando as pessoas estão numa condição favorável, e isso acontece na dependência do karma que amadurece, nós estamos numa situação melhor ou pior. E quando nós estamos numa situação melhor, dificilmente a gente dá atenção para aquela vozinha que fica lá dentro dizendo: será que existe alguma coisa mais? Uhum. Né? Então, essa voz que fica dentro da gente, que nos chama para um caminho espiritual, em geral, é vista como algo que perturba as pessoas. Está tudo bem, mas tem alguma coisa aqui dentro de mim dizendo: vai atrás de mais, eu quero mais. Quando o sofrimento se expõe dessa forma, isso é muito produtivo, isso é um momento muito produtivo. Então, a humanidade está vivendo um momento muito especial, muito produtivo. Disso
está nascendo uma reflexão, maturidade. Porque senão somos crianças, né? Mentalmente infantis, espiritualmente infantis. Tudo vai dar certo. O castelo está criado. Ai, eu luto porque quando eu comprar minha casa própria, vai dar tudo certo. Quando eu finalmente me casar, vai dar tudo certo. Ou quando eu me divorciar, vai dar tudo certo. Então, essa estrutura mental que a gente forma, ela é decepcionante, frustrante. O tempo todo nos frustramos. E aí temos que nos reerguer. Como é que a gente se reergue das situações? Criando outro castelo. Outra ilusão. Então, eu não consegui encontrar a felicidade aqui, mas é porque eu falhei nesse ponto. Agora eu vou buscar a felicidade nesse outro relacionamento e agora vai dar certo. Com uma mente dessas, Rodolfo, com pandemia ou sem pandemia, não há paz. Então, se a gente observa a situação por esse prisma, por esse ponto de vista, olha, a gente está tendo um momento muito frutífero, um momento muito importante de amadurecimento, de reflexão, onde cada um pode perceber a sua própria vulnerabilidade. Por que estão todos tão instáveis? Porque não há segurança. Agora, quando é que houve segurança? Nunca. Nunca. Descobri, puxa, que bom, caiu a ficha, é só isso. Caiu a ficha. Porque se eu não estou correndo risco de pegar um Covid, eu estou correndo risco de que um galho caia na minha cabeça a hora que eu passar na rua. Que um carro me atropele. Sabe? São várias outras situações de sofrimento e dor. Para nós, sofrimento tem uma origem clara e determinada. Todo sofrimento, toda a experiência, não é só sofrimento, toda a experiência vem de causas que nós criamos. Então, quando eu crio causas para sofrimento, eu experiencio sofrimento. Quando eu crio causas para felicidade, eu experiencio felicidade. Como a minha mente é instável, a sua mente é instável, a nossa mente é instável, nós estamos oscilando entre criar causas para felicidade e para sofrimento. Quanto mais instável é minha mente, mais desequilibrada, mais fora de controle, mais eu crio causas para sofrimento, porque minhas ações são fora de controle. Uma pessoa raivosa, uma pessoa que se irrita facilmente, ela está muito mais frequentemente criando causas para problemas do que para soluções, do que para prazer. Então, o que a gente entende? Que o negócio é buscar esse equilíbrio mental. Ok, posto isso, como é que eu posso buscar um equilíbrio mental? Então, já estou nessa situação, a pandemia já se instalou, o amadurecimento está chegando, eu sinto a necessidade de buscar alguma coisa que me equilibre, que pacifique a minha mente. Então, o primeiro ponto, ou talvez o único, mas ele é tão importante que ele faz tudo mudar, é que a felicidade, o sofrimento, o bem-estar, ele não está nas coisas exteriores. Ou seja, essa mudança nas condições exteriores, ela não é o definidor do meu sentimento, do meu estado mental. Então, um estado mental pacífico, ele consegue experienciar felicidade, equilíbrio, desfrutar das coisas que estão ao seu redor de uma forma harmoniosa. Um estado mental agitado impede que a gente desfrute de qualquer coisa. Então, você pode estar na melhor festa, com a melhor companhia, melhor música, melhor comida, melhor vinho na sua frente. E se o seu estado mental estiver negativo, se você tiver brigado com o seu companheiro, com a sua companheira antes de sair para a festa, você não desfruta. Então, não importa quão favoráveis sejam as condições exteriores. Se não houver paz interior, não há felicidade. O contrário também é verdadeiro e aí é que se aplica a essa situação. Não importa quão negativas estejam as condições exteriores, se você conseguir estabelecer um estado mental equilibrado e pacífico, você vai ficar bem.
você vai conseguir ficar bem em qualquer situação. Então, a primeira, ou a mais importante das dicas é compreender que nós estamos focando muito em trabalhar, em consertar o que está do lado de fora. A dica é, tenta trabalhar com o que está do lado de dentro. Né? Como é que a gente faz isso? Aí a gente parte para a segunda parte da história. E como é que eu faço isso? Como é que eu trabalho o meu interior? Bom, o primeiro ponto é olhar para dentro e ver como é que estão as coisas lá dentro. Porque nós estamos tão acostumados a buscar soluções, a mudar as condições exteriores, que a gente nem olha para dentro. A gente acorda e vai dormir sem observar o grau da nossa agitação, nossa angústia, qual é a causa real da nossa angústia, né? Das nossas frustrações. Por que eu estou sempre insatisfeito? Então, a meditação é a ferramenta. Então, aí vem a segunda grande dica. Né? A primeira é, o mais importante está no lado de dentro e não do lado de fora. A segunda é a ferramenta, meditação. Então, meditação é uma prática, né? Que demanda treino. E nessa prática, nós nos concentramos em alguma coisa produtiva. Né? Então, nós normalmente somos muito distraídos. Temos fraca concentração. Então, eu estou estudando alguma coisa, faz um barulho lá fora, pronto, minha mente já vai lá para fora, eu já me distraio completamente, aquilo já começa a me irritar, inclusive, minha mente já se desequilibra, ou seja, um total descontrole. A meditação é aquele momento em que você vai treinar, se concentrar num objeto só, aquele que você determina. Então, você diz para a sua própria mente, agora eu vou prestar atenção na minha própria respiração. E consegue, né? E consegue. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai começando por tempos curtos, né? 5 minutos. Por 5 minutos, eu vou sentar numa postura confortável, porque a postura só não pode me atrapalhar, né? Então, por exemplo, deitado, dá para fazer meditação? Daria, se a gente não dormisse. A gente vai dormir, porque nós não estamos acostumados a estados mentais pacíficos. Nós estamos acostumados à agitação. Então, é muito comum no começo da prática de meditação as pessoas respirarem 3 vezes e pegarem no sono. Isso acontece aqui no centro, não é? Com frequência. Ok, então eu preciso estar sentado e com a coluna bem ereta para evitar essa situação. Mas tirando isso, pode ser numa cadeira, pode ser com as pernas cruzadas. E aí eu posso começar pelas meditações respiratórias. Então, a minha respiração está sempre comigo. Onde quer que eu esteja, ela me acompanha. Eu não pago por ela, né? O trabalho é simplesmente colocar a atenção, pode ser no diafragma, mas nós aqui no Kadampa usamos colocar a atenção nas narinas e perceber o fluxo de ar. Quando você inspira, quando você expira, sem interferir. Né? Não é para respirar achando que tem que mudar o padrão. Não, você não tem que mudar o padrão, você tem que olhar o padrão. Observar o padrão muda sozinho. O corpo muda, o padrão da respiração muda, e é isso que a gente vai observar. E aí a gente fica 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, isso é incrível. Para ficar 20 minutos, eu dependo de uma concentração muito boa, e em geral as pessoas não têm. Né? Então temos que começar, se for necessário, com 2 minutos. Porque às vezes as pessoas nunca respiraram e perceberam a própria respiração, entendeu? Então, na dependência de cada um, da experiência de cada um, começa com tempos pequenos e vai aumentando isso. Né? Tem oferta de meditações gratuitas em todo lugar. E meditação é sempre válida. Né? É sempre válido. Então, é uma coisa simples que está ao nosso alcance. Então, olha, 2 coisas que eu considero muito importantes. É essa de você perceber que o seu estado interior é definidor, né,
dessa capacidade de enfrentar situações, e a ferramenta é a meditação. Mas tem mais coisa. A gente pode desenvolver um pouco de sabedoria, já que estamos nessa condição, né? Então, a sabedoria depende de você encontrar artigos, ensinamentos bacanas para te mostrar um pouco mais, para ir um pouco além, né? Para você conhecer um pouco mais esse mecanismo interior. Então, nós aqui oferecemos, mas não somos só nós, né? Nós oferecemos cursos para conhecer isso. Buda ofereceu esse entendimento. Conhecendo a sua mente, você vai alcançar tudo o que você precisa. Tudo. Se você pensar bem, né, Rodolfo, quem é que pensa desse jeito? A gente dedica a nossa vida inteira para quê? Para solucionar o que está do lado de fora. É o display, o layout, né? Então a gente conserta o nosso corpo, conserta o nariz, né? Achando que vai ficar mais feliz. A gente reforma a nossa casa, a gente muda de casa, às vezes muda de cidade ou de país. A gente muda de emprego, a gente estuda, a gente se estressa, a gente se acaba, a gente briga com os outros. Por quê? Porque temos propósitos muito especiais. Quais são? Em resumo, o resumo de todos esses propósitos é ser feliz e parar de sofrer. Então, essa clareza que Buda traz, esse foco de luz que ele coloca nessa nossa dinâmica comum, e esse momento em que ele diz, sinto muito, isso não vai te fazer feliz nunca. É incrível. Super. Para tudo. Eu estou correndo por quê? Eu estou agredindo os outros por quê? Né? Muda tudo. Então, essa sabedoria também é muito importante, a gente entrar em contato com isso, com uma nova visão de felicidade, de sofrimento, um novo entendimento da minha responsabilidade para que as coisas deem certo. Percebe? Porque, por exemplo, a gente pode abrir muitas ONGs e levantar muitas bandeiras e defender o planeta e se candidatar e entrar para a política com propósitos muito altruístas, né? Com um bom coração. Mas qual é o alcance das nossas ações? Será que não vai haver uma frustração no final de tudo isso? Dizer, poxa, a gente luta tanto, mas é impossível, porque todas as pessoas estão erradas, né? Que todo mundo faz tudo errado. Em geral, o nosso entendimento é esse. Eu estou tentando, mas todo mundo faz tudo errado. E com a sabedoria de Buda, a gente começa a entender isso, né? A gente vai quebrando esse certo e errado, a gente vai entendendo que a razão que os outros têm para agir dessa ou daquela maneira é a mesma razão que nós temos. Todo mundo quer ser feliz. Então, um pouco de sabedoria é bom. Se a pessoa puder entrar em contato, seja através de um livro, seja através de cursos como esses que a gente oferece, buscando assim, procurando a praia dela, do que você gosta. Eu gosto de yoga. Vá procurar, vai conhecer o Vedanta, né? Vai conhecer. Eu sou católico e gosto de estudar estudos bíblicos. Vai procurar por isso em todas as religiões sérias. Você vai encontrar coisas importantes, sabedoria e crescimento. Né? Então, eu acho muito importante isso também. Bom, falamos de 3 aspectos diferentes. Eu acho que dá para ter um conteúdo aí para as pessoas procurarem alguma coisa, não é, Rodolfo? Com certeza. Nossa, super interessante. Estou fazendo várias anotações, mas eu queria puxar uma pergunta muito mais na linha de um esclarecimento também. A monja comentou que um dos ensinamentos de Buda, então, ele passa pelo ponto de que a sabedoria, na medida que a gente absorve ou tem sabedoria, ela proporciona tudo o que a gente precisa, né? Ela pode proporcionar o que a gente precisa, mas a gente quer muitas coisas, né?
como é que se dá esse equilíbrio entre o que a gente precisa e o que a gente quer? Porque muitas vezes a gente pauta o nosso querer na nossa felicidade, né? Aí eu vou ser feliz, até o começo da tua fala foi muito pautado. Eu quero algumas coisas e isso vai me fazer feliz, e acaba retroalimentando uma frustração, né? Como é que a gente consegue esse equilíbrio entre o precisar e o querer? Sim. Esse é um ponto incrível. E quando a gente estabelece isso, a gente é capaz de morar aqui, como eu vivo, em um quarto, né? Tendo algumas peças de roupa e pronto, e acabou. E é isso, e parou aí. Por quê? Como é que a gente consegue isso? Isso é um desapego. Tá? Então, muitas pessoas olham e falam assim, nossa, monja, mas então, você não precisa de mais nada? Não, definitivamente não. Mas como é que você descobriu que você não precisa? E é exatamente por rastrear, né? Você pega essa linha, esse novelo e vai rastreando, vai procurando qual é a real fonte da sua felicidade. Qual é a real fonte? Porque quando você descobre, como eu te disse, se você estiver em paz interiormente, um equilíbrio emocional, Rodolfo, qualquer coisa nos agrada. A gente dá risada à toa. A gente brinca com a vida. A gente come o que tem e acha gostoso. E não é que está gostoso. Né? Então a gente vive a situação da maneira como ela vem, a gente aprende. Vai estar sempre assim, florido? Não, não vai estar sempre florido. Mas como a gente fortaleceu a mente e se preparou, esse ensinamento de Buda, esse primeiro ensinamento das 4 nobres verdades, que diz deves conhecer o sofrimento, isso é algo fantástico, porque uma vez que você entenda que a natureza da nossa experiência com essa mente comum é sofrimento, muitas pessoas fogem desse ensinamento. Elas falam, nossa, credo, eu não quero pensar assim. Esse pensamento é libertador. Porque, sabe, você vai fazer uma receita de um bolo, e aí o bolo queima. Aí, se você tem uma mente e trabalhou em cima disso, você olha e fala assim, nossa, mas as coisas não dão mesmo certo, é difícil mesmo dar certo, né? Tudo bem, vamos começar outro bolo. Com uma mente tranquila. Agora, se você cria a expectativa, eu vou fazer esse bolo, ele vai ficar bonito, vai crescer, vai ficar no ponto, vai ficar saboroso. E mais do que isso, todas as pessoas vão adorar. Olha quantos pontos de frustração e de decepção você abriu. Qualquer coisa, eu gosto muito de brincar com o exemplo de uma noiva que vai preparar o seu casamento. Em geral é a noiva que faz isso e não o noivo, mas temos sempre exceções. Ela prepara aquilo com um esmero, com um carinho, com um capricho. Ela quer que tudo dê certo. Só que o que é tudo? Esse tudo é muita coisa. É o bolo certo, os docinhos, os convidados, a música, o local, a celebração, o vestido, a roupa, as madrinhas. Gente, aquilo vira uma loucura. A chance que essa noiva que escolheu tudo com um perfeccionismo absurdo, a chance que ela tem de se decepcionar é imensa. A chance de algum desses fatores dar errado é muito grande. E aquele que seria o grande dia pode se tornar um dia em que ela fique muito enraivecida, irritada, decepcionada, frustrada, brigue com alguém à sua volta, ou seja, estrague tudo. Agora, se uma noiva também opta por fazer uma celebração, mas o que ela quer? Ela quer casar. O que ela quer é casar. O propósito dela é oficializar a sua união e trazer algumas pessoas queridas e comemorar. Ela solta todas aquelas exigências. A flor tem que ser lilás no tom do chapéu da madrinha. Poxa, não dá para encontrar essa flor, entendeu? Dá para ser outra? Não, não dá para ser outra. É mais ou menos isso que a gente faz com a nossa vida, você entende? Então, quando a gente fala em necessidades, né, ou aquilo que vai nos fazer feliz, aquilo que vai nos fazer feliz é ter o casamento mais lindo da cidade. Nenhuma outra noiva teve ou terá
um casamento tão lindo quanto esse. Não, sinto muito, querida. Você está cavando a cova. Você está estabelecendo todas as bases para sofrer. Então, quando a gente entende isso, sabe, Rodolfo, você começa a perceber, poxa, eu não posso ter um casamento, eu não posso desfrutar de uma festa? Posso sim, e vou desfrutar de uma maneira única, se eu colocar minha mente em equilíbrio, se eu compreender a minha real necessidade, o meu real objetivo, e me livrar de todo o resto. Eu vou desfrutar isso de uma maneira que vai ser um dia especial, inesquecível, com uma mente em paz. Então, acho que esse exemplo, ele mostra, ele ilustra muito bem, não é? Sim, super. Super. Ainda mais quando a gente vai recuperando casos aí, seja em cima do exemplo, sejam outros assuntos, realmente a gente olha muito por essa questão da expectativa e como aquilo que era para ser desfrutado com prazer para celebrar uma conquista acaba virando uma grande frustração por conta justamente de dessa falta de equilíbrio. Muito interessante, muito, muito bom. Monja, uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte: a gente está num momento da sociedade que algumas questões de desigualdade socioeconômicas elas afloreceram, né? Elas sempre existiram, a gente sabe, o mundo é desigual, o Brasil ele é bastante também, mas a gente está num momento que, por exemplo, onde lavar as mãos, que é um simples hábito de higiene, né? Ele é super contributivo para a não proliferação da doença, mas ao mesmo tempo a gente tem 35 milhões de brasileiros sem água potável em casa. E eu vejo, né, pelo que eu entendo de Buda e de todo esse papel que um monge tem na sociedade, muito falando da empatia, da generosidade, do olhar pelo outro e como tudo isso bate no nosso coração e na nossa paz. Que dica que você poderia nos dar para que a gente consiga olhar para os próximos, olhar para a pessoa que está do nosso lado, olhar para o nosso vizinho, olhar para uma pessoa que a gente não conhece, né? E que a gente consiga, de alguma forma, não sei, compartilhar, mas ajudar para que o sofrimento do outro, às vezes a gente, numa situação de conforto, a gente não consegue olhar para o sofrimento do outro e apoiá-lo. Como é que a gente consegue fazer com que isso seja bom para o outro, bom para a gente e a gente consiga ser mais equilibrado no coletivo também? Isso é um ponto muito delicado, no sentido de que as pessoas têm um entendimento muito fechado do que é a ajuda ao próximo. Então, muitas vezes as pessoas vêm aqui no centro e falam assim: vocês não fazem caridade? Vocês não ajudam os outros? Vocês não dão cesta básica? Não, a gente não faz isso dessa forma. Esse centro foi montado, construído, estruturado. Pessoas aqui dão as suas vidas, o seu tempo integral para beneficiar os outros. Mas o benefício maior que a gente entende é a sabedoria. Porque quando as pessoas desenvolvem essa sabedoria, pense, né? Quando cada um de nós começa a compreender que mantendo um estado mental interior pacífico, ela fica mais harmoniosa, mais equilibrada e, consequentemente, as suas ações começam a reverberar de uma forma completamente diferente. Então, muitas vezes a gente vê isso. Vem aqui um membro da família, ele faz os cursos, ele entra em contato com essa sabedoria e quando essa célula, né, volta para sua casa, ele começa a irradiar e sua família agradece. Eu tenho famílias que agradecem. Olha, muito obrigado pelo trabalho feito com fulano. E aí os outros membros da família começam a vir. Por quê? Exatamente porque o caminho comum, o entendimento comum é de que eu preciso ir lá fora oferecer alguma coisa. Então, tem gente com fome, tem gente passando necessidade. O que é que nós vamos fazer? Então, aqui funciona assim. Tudo que eu, Gencho Gyap, pessoalmente posso fazer por alguém,
Eu faço, óbvio. E cada um que se diz budista tem lá suas práticas. Tem gente que faz trabalhos, voluntários em centros espíritas, porque tem essa capacidade, essa mediunidade, e vão lá oferecer, o que não entra de forma nenhuma em conflito com o que é feito aqui, né? Então, você tem a oportunidade de ajudar de alguma maneira, ajude. Para nós, a ajuda vai desde esta pessoa que não tem condições até a formiga que está passando na nossa frente, que a gente tira do caminho porque ela pode ser morta. E todos têm importância. Então, o nosso trabalho é constante e para todos. Agora, o importante, deixa eu tirar aqui. O importante é a gente perceber que essa visão, essa é a visão comum. Eu vou lá fazer alguma coisa. E é a partir dessa visão que eu te disse que a gente se frustra e se decepciona muito, porque a gente se engaja, às vezes, com a maior boa vontade do mundo e percebe que não dá para consertar o mundo. O mundo é inconsertável. Por quê? Porque o mundo, na verdade, ele é uma experiência irreal. Isso vai para a profundidade dos ensinamentos de Buda. Nós temos, cada um de nós, uma experiência particular de mundo. Então, você, Rodolfo, tem o seu mundo. Tem as pessoas com quem você entra em contato, tem as experiências que surgem na sua vida, tem a sua visão de comunidades, de pobreza, de riqueza, de doença e de tudo mais. Eu tenho as minhas. Cada um de nós tem experiências completamente únicas. De acordo com o quê? De acordo com o nosso karma. Então, o que pacifica o nosso coração é compreender que todos nós estamos na mesma situação. A situação é, a gente está colhendo o que a gente plantou. Quando nós observamos as situações de doença, de sofrimento, nós temos a plena convicção de que essas pessoas estão purificando uma negatividade criada e que não haveria como outro experienciar isso em seu lugar. Não tem como. E é por isso que a nossa maior oferta é sabedoria. Porque se as pessoas não compreenderem essa relação de causa e efeito, elas nunca vão ter cuidado com as próprias ações. E, portanto, elas nunca vão aprender a criar causas para que as coisas deem certo. É mais ou menos entre dar o peixe ou ensinar a pescar. E o nosso trabalho aqui é ensinar a pescar. Se as pessoas começarem a compreender o que são os fenômenos, que todos os fenômenos são dependentes relacionados, quer dizer, ninguém pega uma única gripe se não tiver criado as causas e as condições chegarem. Então, tem condições externas? Tem. A gente não ignora as condições externas, porque senão eu estaria lá na linha de frente trabalhando pelo Covid, pelas pessoas. Mas a gente sabe, tem fatores externos, tem um vírus transitando por aí. Eu não posso botar meu narizinho para fora, a menos que eu queira isso, eu queira dar essa chance. Ah, mas se você não criou karma para isso, você não vai pegar. Isso é fato. Mas eu sei o karma que eu criei? Eu não sei. Ninguém sabe. Então, o meu papel é tomar cuidado de mim e dos outros, por respeito a mim e a todos os outros, isolamento social. Máscara, percebe? Então, a gente trabalha de uma forma muito, muito realista. A gente não perde essa visão de que causas e condições se reúnem e o fenômeno acontece. Bom, então, uma postura social, monja. Há uma postura social, eu tomo partido político ou não? Eu não tomo partido. Eu tenho minhas opiniões pessoais. E elas são minhas e elas não. Eu não divido isso. Eu não levanto bandeiras, eu não faço movimentos. Eu posso até assinar um abaixo-assinado que eu compreenda que faz sentido, mas eu não levanto bandeiras, eu não inicio movimentos porque eu não acredito neles diretamente.
Eu acho que eles podem acontecer, eu acho bacana, acho que cada um tem seu papel e sempre haverá pessoas levantando bandeiras e outras cuidando da espiritualidade. Então, do meu lado, a ideia é o desenvolvimento pessoal. Se todas as pessoas, eu gosto desse princípio, sabe, Rodolfo? Pensa assim, se todas as pessoas agissem como você, monja, como é que ficaria então o mundo? Maravilhoso. Vou dizer para você. Porque se cada um resolvesse prestar atenção no seu desenvolvimento pessoal, em exterminar suas negatividades, em enxergar a sua própria inveja, em enxergar a sua própria raiva, enxergar, detectar os seus próprios inimigos interiores, né? A falta de amor, o egoísmo. Puxa vida, esse é o trabalho que vai de fato mudar as coisas. Então eu sempre penso, se todo mundo fizesse isso, bom, a gente não teria por que levantar bandeira. Agora, enquanto não é todo mundo que faz isso, vai ter alguém que está lá levantando suas bandeiras. Eu respeito. Mas eu estou buscando o meu crescimento interior, a purificação das minhas negatividades. Esse caminho espiritual, ele resulta no quê? Em amor, em você conseguir, isso é muito importante, se habilitar a amar todos e cada um. Porque, Rodolfo, por exemplo, compaixão. As pessoas não compreendem o que é compaixão. Aparentemente, objeto de compaixão é aquele que não tem sequer água para lavar as mãos. Mas o corrupto que está roubando ou que está desgovernando um país, esse não é objeto da nossa compaixão. E ele é. Eles são. Por quê? Porque, de acordo com essa relação de causa e efeito, aquele que está vivendo uma situação difícil está purificando um karma negativo que talvez ele nunca mais tenha que experienciar, na dependência do seu equilíbrio mental. Agora, aquele que está prejudicando milhões de pessoas, ele está criando um karma imensamente negativo. Então, qualquer um que esteja, que tenha uma ação em relação a muitas pessoas, essa pessoa, esse político, esse prefeito, esse governador, esse presidente, esse deputado, senador, não importa. Ele tem uma responsabilidade muito grande. E o karma que ele cria pode ser enormemente positivo ou negativo. Você percebe? Então, quem é objeto da minha compaixão? Todo mundo. Todos nós. Percebe? Então a visão é um pouco diferente, tá? Isso certamente coloca o nosso coração numa condição diferente. Muito interessante, muito bom. Bom. Nossa, eu vou ficar muito agradecido. Terminando aqui, vou mandar um áudio para o Carlos, né, que foi quem nos pôs em contato. E muita gratidão aí para ele ter dado essa oportunidade de nos conhecermos, né, e de nos colocarmos em sintonia. Muito bom. Claro que eu vou depois me aprofundar, tentar conhecer um pouco mais do teu trabalho. Eu estou muito próximo de ti, né? Eu já fui residente de Indaiatuba, hoje eu sou residente de Sorocaba, mas hoje estamos num ambiente online, enfim, de alguma forma eu vou querer, vamos dizer, ampliar os meus olhares e me tornar uma pessoa mais sábia, porque eu acho isso extremamente fundamental para a gente ter paz e levar paz para as pessoas que a gente impacta de alguma forma na vida. Acho que a gente já está o tempo voou e então, monja, foi maravilhoso e acho que, se possível, que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos usuários e claro que depois a gente vai pensar em formas de trazer um pouco mais esses teus olhares super interessantes aí para compartilhar com os nossos colegas, mas se a gente puder deixar uma mensagem final para fecharmos esse vídeo, é um prazer. Eu gostaria, antes da gente ir para essa mensagem, de também agradecer vocês. Isso sempre é uma oportunidade para mim. Eu amo falar sobre os ensinamentos de Buda. É alguma coisa que vocês percebem que eu falo de coração, porque realmente é. Agradecer ao Carlos também, uma pessoa extremamente querida e que me permitiu isso. E a todos vocês. O que eu posso deixar, e eu acho que isso é para todo mundo. A gente fala muito em amor próprio,
né? Em se respeitar, eu preciso me amar, e as pessoas estão enveredando por um caminho muito errado nesse amor próprio. Esse amor próprio acaba se tornando egoísmo. E eu gostaria de lembrar que, se de fato a gente se ama e a gente se respeita, a gente precisa estabelecer essa busca pessoal. Então, encontrar sim tempo para uma meditação, encontrar tempo para procurar e saber qual é o nosso caminho para a sabedoria, para coisas mais importantes, coisas essas que vão nos estruturar num momento como esse. Se a gente deixar para procurar isso só a hora que a onda bate, nossa mente está muito frágil, é muito fraco. Então, amar a si mesmo significa essa busca, entender que há algo além do que simplesmente procurar por coisas exteriores. Eu acho que é essa a ideia. Perfeito, Monja. Muitíssimo obrigado pela sua generosidade em compartilhar essa sua sabedoria conosco. Tenho certeza que vai sensibilizar muitos dos nossos usuários, das pessoas que forem tocadas por esse vídeo, que apesar de curto, acho que ele traz muitos elementos para essa mudança de atitude perante a vida de cada um, né? Então, acho que se a gente puder divulgar, então, Rodolfo, o nosso site é www.budismoindaiatuba.org.br. A gente também está no Instagram, Budismo Indaiatuba, a gente está no Facebook. Então, a gente produz aqui constantemente, de acordo com a necessidade que a gente percebe das pessoas, a gente vai produzindo cursos para principiantes, para quem nunca viu budismo. Nossa intenção não é transformar pessoas em budistas, tá? Nossa intenção é só oferecer base, estrutura emocional para as pessoas, sabedoria, tá bom? Maravilha. Então, é só para fazer a nossa divulgação. Bom divulgação demais. da nossa trabalho. E vamos reverberar isso também nas nossas redes com o maior prazer. E vamos usar também, com certeza. Eu, pelo menos, vou me beneficiar dessa informação. Que bom. Muito obrigada, viu? Beleza, então, muitíssimo obrigado. Um ótimo dia aí. Os dias estão lindos e que, enfim, tudo dê certo para todos. Tá bem. Obrigada e até logo. Obrigado.